da NET, né, nós temos acesso a todos os tipos de conhecimentos que já foram produzidos na humanidade, assim, quase que instantaneamente, né? Você quer saber de um assunto, você coloca lá e faz a sua pesquisa. Eu me lembro que quando eu era estudante, eu frequentava a biblioteca e eu tinha que encontrar no catálogo os livros que eu queria e era muito difícil conseguir encontrar material, né, rapidamente, porque tinha que ir lá procurar na biblioteca. Hoje a gente tem a facilidade incrível que, sem sair de casa, né, sem precisar ir a algum local físico especificamente, a gente tem acesso a todos os conhecimentos que já foram produzidos pelos seres humanos e que são de patrimônio público. Tem alguns conhecimentos que são herméticos, né, que são mantidos em segredos em algumas sociedades, e aí tudo bem, mas de um modo geral, o que se comenta, o que se fomenta entre nós seres humanos está disponível a todo ser humano que tenha recursos mínimos, que tenha, por exemplo, um smartphone, que tenha um acesso à internet e que tenha uma ansiedade por conhecer, por entender as respostas que os outros humanos já deram para o assunto da dúvida pessoal que ele tem, e aí fazer com isso as próprias considerações ou ponderar, né, entre as respostas possíveis quais dessas respostas seriam então a resposta mais apropriada do ponto de vista da nossa capacidade inteligente de discernir entre uma coisa boa de uma coisa melhor de uma coisa, quem sabe aí talvez muito perfeita, né? E é isso que nós vamos fazer a partir de agora com a série O Teorema dos Sonhos. Essa série vai acontecer, a gravação dessa série vai acontecer sempre às quintas-feiras, nesse horário das 21 horas, e vai ser das 21 às 22 horas, não vai passar de 1 hora. Então, as perguntas que forem feitas, que as pessoas quiserem fazer, aqueles que tiverem aí o gás para acompanhar todo o desenvolvimento do raciocínio e a conclusão final, podem fazer as perguntas e deixar as perguntas disponíveis ou com a Tulace ou diretamente comigo ou lá no grupo, porque nós vamos registrar essas perguntas, arquivar essas perguntas, e todas as perguntas serão respondidas, tá, exaustivamente, até que seja completamente equacionada a sua dúvida, tá? O debate é muito bem-vindo, tá bom? Não há problema nenhum em relação a apresentar questões ou até mesmo divergência. Só é preciso ter uma mente aberta para vivenciar a experiência do debate, tá? Não pode haver assim o ressentimento filosófico de que uma resposta contrária à sua, digamos, o seu apego conceitual ou ao seu apego teológico ou o seu ponto de vista assim, seja um obstáculo para a sua pesquisa, tá? O pesquisador da verdade, ele vai saber reconhecer, né, o tema. É claro que eventualmente uma vez ou outra, por exemplo, pode ser apresentado, digamos assim, uma conclusão para um tema banal, talvez que não seja de tanta relevância assim. Mas em geral, a essência que nós estamos buscando como ponto de partida ou também como ponto de chegada é a questão do mal, a origem do mal, tá? O porquê o mal existe, como explicar a existência do mal simultânea à existência de Deus, tá? Então esse é o centro fundamental da nossa pesquisa aqui. E como eu disse, eventualmente uma ou outra resposta para algum assunto variado pode não ser de natureza tão perfeita ou tão agradável, etc. Mas isso não deveria ser, pelo menos, né, um obstáculo que distraia, né, o seu interesse pela resposta védica ou pela conclusão védica. Até porque você precisará, você como pesquisador, eu não estou necessariamente mencionando vocês aqui da sala, eu estou pensando que eu estou, né, considerando a possibilidade de um público que vai assistir esse vídeo, né, em outras ocasiões. Então eu estou falando de modo geral.
Então, você que está pesquisando, não apenas comigo, né? Talvez eu seja um dos itens, né? Um dos canais, uma das pessoas que você está pesquisando para entender, né, o conteúdo dessa resposta. Então aí vai ficar disponível para você a versão védica, Vaishnava, explicada sobre a questão do mal. Então, como eu disse anteriormente, existe uma série já de tratados filosóficos e teológicos muito bem elaborados por seres humanos e por filósofos e pessoas santas, homens que vieram antes de nós e que já pensaram esse assunto, já elaboraram esse assunto e já apresentaram as suas conclusões acerca desse assunto. Então, essas respostas que já foram dadas a respeito da questão do mal serão apresentadas, né, e serão estudadas, os seus pontos frágeis, as suas vulnerabilidades serão também analisadas, e nós vamos então comparar essas respostas com relação à resposta védica, tá? Então isso a gente vai fazer, e evidentemente depois nós vamos deixar a explicação védica para o problema do mal à disposição. E claro que assim como nós fizemos, assim como nós vamos fazer com as outras explicações acerca do problema da questão do mal, também, né, vai ficar à disposição das pessoas a análise da própria resposta védica. Então a resposta védica também será submetida a um critério de análise, e aí é onde ela vai então receber as suas críticas, os seus ataques, e eu estarei então assumindo a posição aí de defensor, né, da hipótese, não da hipótese, mas do teorema que explica o processo da existência do mal do ponto de vista védico. Então eu vou me submeter às críticas e às suas perguntas, e o teorema então estará disponível para ataques filosóficos ou verificações, reanálises, e isso vai ser aberto para o debate, tá bom? Muito bem. Agora hoje foi sugerido, né, eu fiz aqui uma contextualização do que vai acontecer a partir da próxima quinta-feira, que a gente vai então dar início à reconstrução dos vídeos que explicam o Teorema dos Sonhos, que já está no canal Caminho dos Devas, da forma de a cosmologia védica e a origem do mal. A partir de quinta-feira vai ser esse o tema que vai ser tratado aqui, tá? Hoje, no entanto, foi pedido que se falasse acerca da questão do que é a alma, né? Nós já temos um vídeo tratando do assunto, e não deu tempo, né, de concluir o assunto, o tema nosso último encontro. Então eu estou dando sequência aqui nesse momento, tá? Nós temos aí aproximadamente 30 minutos mais, e eu vou então tentar fazer um aprofundamento, né? Fazer um movimento adiante nessa investigação aí, ou nesse contexto aí. Bom, acontece o seguinte, sempre que nós pensamos alma, o que é alma? Normalmente o arquétipo da alma, que é o ícone, quando a gente imagina alma, é uma bolinha luminosa. Chama-se isso normalmente de mônada, né? Se faz referência a isso com relação à mônada. Menciona-se mônada. Mono significa um, né? E mônada significa modalidade única, talvez a parte indivisível ou a parte original. Mono, que significa único, né? Indivisível talvez. E mônada se imagina ou se pensa, né, como uma centelha. Se fala também, né, centelha, e sempre que vem a ideia, o contexto da nossa mente, centelha, o que nós imaginamos como centelha é justamente isso daí, uma bolinha luminosa, flutuante, né? Assim como um vagalumezinho, como um brilhozinho no ar. Isso são arquétipos que a nossa própria mente
intui ou cria para poder ter uma referência tangível do objeto que está sendo investigado, no caso, a alma. Muito bem. Agora, existe algumas diferenças de conceituação acerca do que vem a ser a alma, ou de como essa alma, esse princípio passa a existir, tá? Algumas vertentes partem do princípio de que a alma foi criada, é uma criação de Deus, né? De que em algum momento a alma, o Deus, né, o princípio criador, o princípio criativo, essa pessoa, então teria, por um lapso criativo momentâneo, teria tido a magnífica ideia de criar almas, de criar pessoas, criar almas. Então ele passa a criar essas almas, cuja intenção seria preencher o espaço que estaria disponível, o vácuo, né? E também essas almas teriam o potencial de interagir com essa pessoa após um período de lapidação, um período de evolução, de maturação, né? Então ele teria criado as centelhas, as mônadas, originalmente com o potencial de se tornarem conscientes de si mesmas e assim, desenvolverem-se a tal ponto de se tornarem dignas de terem um relacionamento pessoal com esse Criador. Isso é uma vertente de conhecimento. Então, Deus teria criado o mundo material e teria plantado aí dentro desse mundo material as mônadas ou as centelhas que foram criadas originalmente ignorantes da sua própria existência, porém com o potencial de se tornarem conscientes de si mesmas, bem como se tornarem conscientes do Criador e evoluírem a tal ponto de serem capazes de visualizar esse Criador, de retornar esse Criador. É o que se chama de voltar ao lar, voltar ao Supremo. Então essa é uma das ideias que se tem do processo criativo. Então essa mônada seria criado a partir do poder mental de Deus, e elas seriam realmente o equivalente de centelhinhas, né? Como bolinhas, sementes. Muito bem, então elas seriam plantadas aí e aí elas se desenvolveriam. Há aqueles que partem do princípio de que não há uma pessoa criadora, né? E que não existe essa pessoa original que cria. Então, essa forma de entender a origem do processo criativo exclui na operação a percepção ou a admissão de que haveria então aí uma pessoa na sua base original. E um dos argumentos, né, teológicos ou filosóficos que se dá para essa objeção é a seguinte: ok, partindo do princípio de que Deus cria tudo, de que ele cria as centelhas, as mônadas e tudo, etc. Então, de onde teria vindo Deus? Ou seja, se Deus é o criador de tudo, então quem teria criado Deus? Quem criou Deus? Se diz normalmente, para responder a isso, que Deus é o criador de si mesmo, a causa de todas as causas, etc. Só que essa afirmação, ela tem um problema filosófico fundamental intrínseco a essa afirmação, que desconstrói a própria afirmação de que ele é a causa de todas as causas. Eu não vou entrar nesse problema agora, porque eu só estou apresentando as diferentes vertentes até então, para explicar pelo menos o início aí de, né, essa origem de onde teria se manifestado as almas. Então nós temos aí basicamente três vertentes. Uma que afirma que a origem da alma seria a pessoa Deus, a suprema personalidade de Deus, uma pessoa consciente com intenções objetivas de fazer aquilo. Uma outra vertente diz que não há pessoa, só existe uma grande, digamos assim, luz universal, e dessa luz universal surge pululantes, né, cintilantes centelhas conscientes que se desapegam ou se desagregam dessa luz, se distanciam dessa luz, entram numa região escura, conhecida como ignorância, sofrem as consequências desse desligamento da luz, vivenciam as experiências da ignorância existencial, os sofrimentos,
tomam consciência de que o processo de existir é doloroso e assim miserável, decidem então voltar à luz. E aí elas executam esforços altruístas com o objetivo de alcançar a santidade ou a iluminação, e o resultado desse percurso final seria o retorno para a luz. Então tem essa vertente também, que parte desse princípio. Basicamente o que se chama aí do impersonalismo, da questão Deus. Tudo bem. Tem ainda uma terceira proposição que determina que não há nada, não há luz, não há Deus, não há absolutamente nada. O que há é o nada. Então, esse nada seria a terminologia, a nomenclatura para definir esse nada seria o vácuo quântico. Seria o vazio absoluto, ou niilismo, também conhecido como nirvana. Vana significa qualidade, e nir é um prefixo de negação, não. Então, não qualidades, nirvana, sem qualidades. E, portanto, a intenção de entender o que é a alma, a origem da alma, todo esse esforço intelectual para esse propósito seria uma mera distração, uma perda de tempo, uma ilusão. Tudo isso seria uma mera ilusão. Não há nada, não há corpo, não há mente, não há matéria, o que faz sentido, mas que não há universo, não há Deus, não há luz, não há fonte original, não há absolutamente nada. Nirvana. E o final de tudo é absorver-se ou imergir-se, fundir-se a esse nirvana, cessando todos os sofrimentos pela cessação da própria existência. Então, uma espécie de... seria aí uma metáfora, né? Não sei se seria uma metáfora apropriada, mas seria o equivalente de um suicídio absoluto, existencial, do ponto de vista alma. Seria então o suicídio da alma, a desistência da existência da alma. Seria a admissão de uma não existência. E essa é uma das vertentes. Então, a não existência e a percepção da existência como uma mera ilusão, e o final de tudo seria uma escuridão absoluta, um vácuo absoluto, uma não percepção da existência, portanto, uma ignorância radical do processo de existir, ou a não existência. E isso basicamente é representado muito dentro dos conceitos de filosofia, assim, o que seria o mais popular, que se aproxima desse conceito aqui no Ocidente, seria o budismo, né? E as vertentes budistas são praticamente fundamentadas nessa hipótese de Deus, né? Que seria o nirvana, ou o vácuo do nada, o nada absoluto. Então a gente tem 3 caminhos aí que nós podemos, a princípio, né, adotar para considerar a possibilidade da existência da alma, né? Partindo do princípio de que a alma é um princípio real, ou seja, a alma existe, ok? E como nós temos experiência da existência, então nós partimos, né, logicamente, racionalmente falando, do pressuposto de que a existência é um fato observável, ou seja, há a existência é perceptível, então nós existimos, ok? As coisas existem, as pessoas existem, então mesmo que a alma não existisse, ainda assim alguma coisa existe, porque nós podemos perceber a existência, estamos conscientes de que existimos. Então a existência é um princípio observável, é um fato comprovável e, enfim, existe uma interação com ela. Então não podemos prescindir da existência como ponto de partida da investigação. Então a existência é um pressuposto que já está pré-definido como sendo uma realidade aceitada ou aceita por todos os pensadores, independentemente da conclusão final que eles farão dessa observação, tá? Então qualquer pensador, seja ele ateísta, seja ele personalista, seja ele personalista, islâmico, muçulmano, budista, sabe, altruísta, negacionista, pode ser o que for, todos partem do princípio de que a existência é um princípio real.
Então é um ponto de partida universal, a existência. Agora, como consequência desse fator, todos os problemas passam a existir também. Então, a principal pergunta que um ser pode fazer é qual é a origem da existência, né? O porquê que há a existência. Poderia não haver a existência. Se não houvesse a existência, não haveria problemas nenhum a ser equacionado, né? Por exemplo, vamos dizer, se eu não existisse, não haveria a conta do aluguel a ser paga, porque não haveria casa, não haveria necessidade, então todos os problemas não estariam disponíveis. Não teria que pagar plano de saúde e não haveria o medo de ficar doente, porque eu não existiria. Então todos os problemas seriam automaticamente resolvidos caso eu não existisse. O problema é que eu existo, e aí isso gera todas as consequências e todos os problemas consequentes a partir daí. Então a pergunta fundamental seria justamente essa daí. Como é que esse princípio passou a ser válido? Ou seja, como é que nós passamos a existir? Agora, a gente pode argumentar o seguinte: nós estamos querendo entender o que é a alma. Então a gente precisa compreender o que nos leva a admitir a possibilidade da alma, né? Porque, afinal de contas, entre nós tudo bem, né? A gente parte do princípio de que a alma é um princípio real. Mas supomos que nós quiséssemos dar uma resposta completa para nós mesmos e nos questionar acerca dessa afirmação. O que nos faz acreditar, o que nos leva a admitir a existência da alma? A nossa crença? O fato de nós acreditarmos? Isso é o suficiente? Esse é um critério seguro para afirmar um princípio? Ou seja, as coisas mudam, né? Uma hora nós acreditamos numa coisa, outra hora nós acreditamos em outra, uma hora nós somos confiantes na existência de Deus, outra hora nós ficamos ateu, outra hora nós deixamos de ser ateu e ficamos teísta, e a gente vai assim, a crença ou a fé, digamos assim, é um princípio relativamente volátil. As pessoas mudam de fé de uma religião para outra, de um partido político para outro, de uma concepção filosófica para outra. Então parece que a fé ela é um instrumento meio volátil, né? Ou até volúvel, ela vai indo para lá e para cá. Então o critério de fé ou de acreditar talvez não seja tão seguro assim para determinar um instrumento como verificação de realidade. Nós precisamos de alguma coisa mais consistente, então a gente precisa de compreensão e verificação se essa nossa observação ela é válida, ela tem alguma ponderação, ela tem alguma coerência ou não. A partir daí é que a gente faz as próximas verificações. Então, primeiramente, nós precisamos checar se afirmar que a alma, a pergunta, o que é a alma? Primeiro, para responder essa pergunta, o que é a alma, nós precisamos voltar um pouquinho antes e determinar se essa pergunta é válida em si. Porque a pergunta pressupõe a existência da alma. Dentro da pergunta está uma afirmação intrínseca à pergunta que ela precisa primeiro ser checada. Então, se alguém pergunta o que é a alma e eu tenho que responder isso, pressupõe-se que eu já aceitei que essa afirmação é válida, né? No vestibular, por exemplo, se você vai fazer o vestibular, tem muitas pegadinhas ali, né? Então você tem que ficar muito atento às perguntas, porque dentro das perguntas pode ter armadilhas para selecionar os jogadores ou os estudantes. Então a mera afirmação ou a mera pergunta não necessariamente dá à pergunta o direito e a autoridade de ser autêntica. É preciso checar se essa pergunta é válida ou não, né? E isso a gente tem que fazer em todas as questões filosóficas que são apresentadas. Então, o que é a alma? Nós estamos verificando se esse valor, se essa afirmação é correta, se esse princípio alma seria verdadeiro, tá? Isso nós não vamos fazer aqui, nós vamos fazer no teorema, na série do Teorema dos Sonhos. Então, quem quiser acompanhar essa investigação, esse raciocínio, vai, precisar acompanhar ali no Teorema dos Sonhos. Aqui, no entanto, nós vamos facilitar a nossa vida, né?
vamos então admitir que todo esse assunto já tivesse sido resolvido, de que a ponderação acerca da existência da alma tenha sido uma pauta coerente e que nós não estamos levando o gato por lebre, e de que sim, admitir que a alma é um princípio ponderável, já foi resolvido, então tá tudo ok, a peça está na mesa, então agora vamos analisar a peça em si, tá? A alma existe, ok? Vamos partir desse princípio, pelo menos, né, para a gente acelerar nosso processo aqui. Como eu disse, né, o princípio pode ser verificado, né, essa afirmação pode ser verificada, se procede ou não, mas aqui a gente vai, né, partir daí. Então, por que deveria haver, né, essa existência? Supomos que você seja Deus, né, ou supomos que você seja a luz universal, etc. O que teria justificado você, né, manifestar esse princípio? Ok? Então, é verdade que, por exemplo, as coisas são, as manifestações, elas são fragmentos da realidade, né? E um fragmento de realidade pode ser utilizado como modelo para a investigação da origem desse fragmento, né? Por exemplo, se eu quero estudar, né, a composição química do mar, eu posso pegar um único fragmento, uma gota de água. Eu vou olhar esse fragmento, e esse fragmento, quer dizer, uma gota de água, vai me dar condições de fazer uma inferência acerca da composição química de todo o mar, né? H2O, quer dizer, água, e cloreto de sódio, sal, basicamente. Essa é a composição química do mar. Com uma única gota, eu posso fazer uma afirmação categórica e precisa acerca de um corpo muito maior, que seria, no caso, o próprio mar. Tá certo? Só preciso de uma única gota para fazer essa operação com os conhecimentos que atualmente nós já temos. Então, partindo desse princípio de que no efeito estaria contido a causa, a gente poderia olhar um efeito para chegar à conclusão da causa. Então, bastaria uma única pessoa, ou uma única alma, ou um único princípio consciente de existência para fazer a checagem da origem, ou seja, Deus, né? Ok? Pode ser um princípio bem maior, bem mais complexo, mas num fragmento de Deus é possível rastrear a condição da existência de Deus, já que é um princípio existente, como ponto de partida. Então, se nós pegamos uma única alma, e nós conjecturamos acerca dessa alma, nós observamos uma qualidade imprescindível na hora de checar se Deus é uma pessoa ou não, primeiramente. Tá? Se é adequado fazer essa afirmação. Porque nós temos que partir para poder entender o que é a alma, nós precisamos partir de um ponto de origem, porque a gente não consegue entender o que é a alma sem entender a sua origem. Então, para poder entender a origem, nós precisamos entender o efeito dessa origem, que é a própria alma. Então, a gente olha para a alma, né, para qualquer pessoa que é uma manifestação alma, atma, ou qualquer ser, né, que é uma manifestação atma, e nós chegamos à seguinte conclusão: o atma tem o potencial de assumir uma forma pessoal. Todo Atma tem o potencial de assumir uma forma pessoal. Por exemplo, para cada pessoa que eu vejo tem uma forma pessoal. Um pássaro, uma árvore, um peixe. Todos têm formas pessoais. Então, eu posso fazer uma afirmação categórica. Até um vírus tem uma forma pessoal. Uma bactéria tem uma forma pessoal. Então, essa observação nos dá condições de fazer a seguinte afirmação, né, categórica. E para isso não é preciso acreditar em Deus, não é preciso, ter religião. Basta apenas ter o bom senso de observação. Que a consciência ou a entidade viva tem o potencial intrínseco a ela de assumir formas pessoais. Isso é inerente a todas as formas de vida,
assumem formas pessoais. Mesmo se nós pegamos a Terra, né, como sendo um planeta vivo, vamos dizer assim, tem uma forma pessoal, né? Tem uma forma pessoal. Bom, então, todas as coisas conscientes e vivas, todas as consciências assumem formas pessoais e têm o poder de assumir uma forma pessoal, certo? Então veja bem. Agora, se a expansão, que é o efeito, nós somos efeitos do universo. Tá aí o universo, beleza, ok. E tá aí eu dentro do universo, interagindo com o universo, ok. Então, eu não sou a causa de mim mesmo. Posso perceber que eu não sou a causa de mim mesmo. Inclusive tem outras pessoas que até se parecem comigo e que eu vejo que elas não são a causa delas mesmas. O universo está criando tudo isso. Nós somos então produtos do universo, a princípio. Então nós não somos a causa, nós somos efeitos, correto? Tem aí o universo pré-existente a nós chegamos aqui, já estava tudo aí. Então isso quer dizer o quê? Que nós não somos a causa da nossa própria existência. Existe uma causa anterior a nós. E essa causa já existia antes que nós tivéssemos entendimento dessa existência aí. Então, mesmo que fosse humana, porque se assemelha à nossa forma humana, ou a nossa forma humana se assemelha à forma de Deus. Então, essa seria a forma original e as formas que não são semelhantes às humanas, né? Então, essa pergunta poderia questionar esse posicionamento. Agora, como ele é um princípio caleidoscópico, nós, do nosso ponto de vista, nós vemos a forma pessoal Krishna, por exemplo. Se você está numa outra posição, você vai ver essa mesma pessoa com uma outra forma. E essa pessoa vai se comunicar ou vai se relacionar com aquela forma. E você vai ver aquela forma. E aquela forma vai ser agradável, vai ser satisfatória, vai ser atrativa. Todas as formas do absoluto são absolutas em si mesmas e são plenas de bem-aventurança, capazes de produzir o estado de satisfação nas almas correlacionadas com aquela forma. Ok? Agora, seria parcial, seria falar, por exemplo, que a forma humana é a forma mais bonita, é a forma mais agradável, a forma mais simetricamente harmonizada, né? Seria a forma esteticamente mais, digamos assim, da nossa capacidade de fazer formas, seria a forma mais agradável, por exemplo, seria uma forma muito agradável. Mas isso poderia ser uma observação partindo da nossa experiência estética, né? De observar formas e defini-las como sendo belas ou não. Mas será mesmo? Não é bem assim, porque veja bem, olha só, nós conseguimos ter uma noção de coisas que são mais belas e de coisas que são menos belas. Por exemplo, eu posso, se eu pego a mim mesmo e me comparo a minha forma, a forma Devananda, com outras formas de outros homens, eu posso ver claramente que aquelas outras formas possuem uma atratividade, um nível de beleza e de encantamento mais intenso que a minha forma. E eu posso olhar para algumas outras formas e essas formas, elas possuem um nível de atratividade menor do que a minha. E eu posso admitir isso daí. Isso não significa necessariamente que eu estou sendo arrogante ou pretensioso, não é isso. É simplesmente uma questão de observação. É discriminação. Discriminação é autoconhecimento. Então eu posso ver que tem formas que são menos belas, menos bem formadas que a minha. E posso ver que tem formas que são muito mais belas, muito mais bem formadas que a minha. Isso eu posso ver com a minha observação. Então, a capacidade de ver coisas mais belas e menos belas, ela é um princípio real. Então, se eu observo, por exemplo, das formas possíveis, por exemplo, às vezes tem esses filmes, né, de extra-alienígenas que possuem umas mãos enormes, com 3 dedos, com ventosas na mão, sabe? Imagina, por exemplo, que, vamos supor, já que existem essas formas, né, digamos assim, então, se nós somos imagens e semelhanças de Deus, apesar de que são especulações essas formas, né? Só para ter uma ideia de que são especulações, por exemplo, para que uma civilização se desenvolva bem, é preciso de mãos com dedinhos para lidar com pecinhas, juntar pecinhas, até que ela se desenvolva a ponto de criar naves capazes de
viajar de galáxias por galáxias. Então você precisa de mãos com dedos. Então quando você apresenta, por exemplo, teoricamente um alienígena com 3 dedos enormes, com ventosas, você pode imaginar como que esses alienígenas conseguiam, por exemplo, colocar, montar pequenas pecinhas para criar um smartphone, por exemplo, com aquelas mãos horrorosas lá. Então você já começa a questionar a criação humana, claro, lógico, né? Mas imagina que elas fossem reais, por exemplo, né? Vamos partir do princípio de que elas fossem reais. Então, qual seria a forma original de Deus? A forma humana ou a forma de um alienígena desproporcional com 3 dedos, com ventosas e com uma cara assim meio sabe, oval e com... Entende? Você fica pensando assim, se eu tivesse que ser Deus, qual dessas 2 formas, a humana ou essa forma, eu gostaria de ser? Mas aí pode-se dizer assim, mas o alienígena que tem 3 dedos, ele se acha lindo, ele acha a raça dele linda e olha para as humanas com uma certa ojeriza. Mas não é assim, não é bem assim, porque se nós viajamos, por exemplo, vamos supor, para um outro planeta, numa civilização pós-humana, Deva, onde os corpos, por exemplo, não possuem fios, né? Os corpos humanos são cheios de fios, cheios de veias. Então, numa civilização pós-humana, numa civilização Deva, os corpos são como digitais, sem veias, sem fios. E eles são sempre jovens e emitem um perfume gracioso e a simetria física é mais perfeita. A gente pode ver claramente que, por exemplo, se eu tivesse que decidir uma forma para Deus entre a forma humana e a forma de um Deva, eu optaria que ele tivesse a forma de um Deva e não a forma humana. Então, essa humildade perante a estética da criação da beleza universal nos permite afirmar que formas bem definidas são formas mais agradáveis do ponto de vista da experiência estética. E não é uma questão de relativismo, de você estar posicionado numa situação em que tudo fica belo. Por exemplo, vamos supor... Seria formas mais harmoniosas. Formas mais harmoniosas, não é? Então, as pessoas que têm, por exemplo, uma forma estética que não são muito agradáveis do ponto de vista da observação, por exemplo, o que elas fazem? Elas vão às clínicas de cirurgias plásticas para dar pequenas reformadas para ficar mais agradável, entendeu? Então, a gente tem noção de que existem coisas mais belas. Então, observando as formas possíveis, né, você coloca formas absurdas, formas assim, abstratas, formas exóticas aí do universo de criaturas, e podem ser até criaturas com uma relativa inteligência, mas se você tem que pensar Deus, por exemplo, um princípio completo e harmônico com uma forma, no mínimo uma forma humana, que é uma forma esteticamente, digamos assim, bem elaborada, bem agradável de se ver, né? Então, no mínimo, a forma humana. Agora, tem as formas devas são ainda mais perfeitas que as humanas. Por isso, a forma Krishna, por exemplo, é uma forma que se assemelha muito mais à forma deva que às formas humanas. Uma das características de Krishna, por exemplo, é que ele não envelhece. Ele passa nos escritos que falam, que descrevem Krishna, ele esteve, por exemplo, o período que ele esteve entre humanos, interagindo com humanos, ele passou 125 anos do tempo histórico humano entre os humanos. Só que ele é sempre descrito com o rosto de 20 anos de idade. Então ele não envelhece, né? Por exemplo, uma mitologia humana, Saint Germain, por exemplo, alguém que permanece sempre jovem. Então supõe-se que seja um deva, né, que interage com humanos para fazer experiências laboratoriais ou simplesmente dividir o conhecimento e atualizar o sistema de informação. Não envelhece, né? Então formas mais bem definidas são formas superiores. Assim, como eu disse, ainda que fosse uma forma relativa para humanos, ou porque poderia ser para humanos e devas, né? Sendo que as formas devas são mais bem formadas e mais estáveis que as formas humanas, então são formas melhores que as formas humanas, portanto, nós somos semelhantes até certo ponto, mas não na sua totalidade, até porque nossos corpos se dissolvem, então nós não somos tão semelhantes, nós temos uma assemelhação,
mas somos semelhantes em termos de potencial de assumir uma forma semelhante também. A forma semelhante à forma de Deus na sua constituição de estrutura e de beleza e formosura. Então, beleza, dá para chegar lá. Ok, vamos lá. Mas assim, mesmo que fosse formas humanas e formas devas, isso seria, vamos supor, para nós, para nossa comunidade, dentro desse universo, por exemplo, essa forma Deus, mesmo que houvesse como probabilidade quantidades infinitas e ilimitadas de Deus, ainda assim, essa forma Deus seria suficiente para produzir toda a satisfação que nós, almas relacionadas com essa forma, necessitaríamos. Entende? Ou, por exemplo, só para dar um outro último exemplo aí para finalizar. Imagine uma mãe com um bebê, certo? Embora haja muitas mães, uma única mãe com leite nos seios é suficiente para nutrir o bebê. Então, embora haja a possibilidade de centenas de milhares de mães, basta uma única, é o suficiente para o bebê ficar plenamente satisfeito. Então, assim, embora haja como probabilidade uma quantidade ilimitada e de infinita possibilidade da existência de Deus, a forma Deus, a qual se nos apresenta, a qual se nos é sugerido, e pela observação tudo indica que é lógico essa afirmação de que nós somos a semelhança de Deus, essa forma humanizada de Deus é a forma suficiente para produzir a satisfação das nossas necessidades existenciais e também intelectuais. E, assim, falando sinceramente, do ponto de vista de um observador e de um artista, as formas humanas são muito... Elas, quando são belas de doer o coração. Elas são belas de causar dor ao coração. As formas humanas são lindíssimas, quando elas são bem formadinhas, né? Mas tem algumas que chega dói, mas de tristeza. Porém, quando elas são bonitas, elas são lindas. E aí, a gente parte do princípio da perfeição. De quanto mais bela, mais a semelhança a Deus possui. Então, a gente, por lógica, subentende-se que a forma Deus é uma forma extremamente agradável de se ver. Porque, como existe a possibilidade de que as formas humanas sejam extremamente agradáveis de se ver quando elas são belas, então essa possibilidade automaticamente também está em Deus. Portanto, ele possui em si a capacidade de ser uma forma extremamente agradável de se ver. Uma forma, digamos, a semelhança à humana, porém digitalizada, digamos, né, com uma qualificação muito mais bem definida, superior, porém com a capacidade de agradar os olhos, assim como alguém muito belo tem o potencial de agradar os olhos de quem a vê. Isso é possível mesmo entre humanos, ou mesmo entre nós, efeitos. Então esse potencial ou essa característica intrínseca estaria também na causa. Então nós estamos necessariamente admitindo a probabilidade de uma forma humana melhorada, uma forma original, com a capacidade de ser muito agradável aos olhos. E normalmente, quando nós pensamos numa forma muito agradável aos olhos, nós estamos falando de alguém jovem, né? Uma pessoa mais velha, ela pode ser elegante, ela pode ter uma beleza de charme, de elegância, mas não se compara a uma pessoa jovem em termos de beleza estética. Sempre que nós queremos ver uma pessoa muito linda, a faixa etária é jovem, tá? Tem homens e mulheres mais velhas, elegantes, belos, nossa, de monte, mas é mais difícil, você sabe disso. E então, o que acontece? Quando a gente pensa em formas belas, nós estamos falando de uma forma jovem. Então, essa noção estética de beleza está presente em nós por intuição e por percepção de observação. Esse potencial de ser agradável aos olhos e ser jovem está nessa pessoa original. Então nós estamos falando de uma pessoa jovem. Não estamos falando necessariamente de uma pessoa velha. Nós estamos falando de uma pessoa jovem. Porque nós não podemos eliminar dessa pessoa o potencial estético de beleza. E na nossa observação natural, pessoas jovens possuem um coeficiente de beleza mais acentuado que pessoas envelhecidas. Portanto, nós estamos falando de uma pessoa e estamos falando de uma pessoa jovem. Pessoa jovem, agradável aos olhos. Quando uma pessoa é bonita,
simpática também, se ela for bem-humorada, aí a beleza dela fica ainda mais realçada. Se ela for inteligente, se ela for suave nos tratos, educada com as pessoas, gentil com os demais e ainda for bem-humorada, aí é uma pessoa simplesmente de encantar o coração, né? Então, se reunir todos esses requisitos numa única pessoa, beleza, juventude, inteligência, bom humor, gentileza, educação, amor aos demais ao redor, tratos cuidadosos com os demais ao redor, você tem uma pessoa muito perfeita. Então, nós temos essa intuição de pessoa muito perfeita, porque isso é uma possibilidade. Existem pessoas assim. E essas pessoas, elas são efeitos. Então, necessariamente, eu vou admitir essas qualidades na causa original. Então, eu estou falando de Deus. É uma pessoa jovem, educada, inteligente, gentil, amorosa, agradável aos olhos e ao coração e com uma certa capacidade de bom humor. Eu estou falando de uma pessoa. Então, Deva, mas eu queria falar rapidinho porque tem outras pessoas querendo falar. Vou pegar um pouco de água. Pode falar. A gente tem isso normalmente, nós aqui como humanos, de apreciar a beleza de uma pessoa jovem, um corpo jovem, porque a gente tem em mente que Deus não envelhece nunca. E que a gente, quando passar para um plano melhor, também como foi prometido, a gente não envelheceria e não morreria. Então eu acho que isso está incutido dentro de nós, na nossa alma, na nossa essência. Por isso que a gente tem a tendência a valorizar a beleza da juventude, né? Mas eu acho que a gente valoriza bastante assim, uma pessoa, mesmo que a gente perceba que, né, que o tempo está passando, ela já está enrugadinha e tudo, mas essa pessoa conserva essas qualidades que tu disse, agorinha. Sim, exatamente. Ela é jovial, ela pode estar envelhecida fisicamente, porque faz parte desse mundo, mas ela é uma pessoa jovial. Exatamente. Ela sabe conversar, ela sabe se colocar à disposição do outro, ela sabe colaborar. Sim. A gente acaba achando bonito, independente das rugas que a pessoa tem. Isso daí sem dúvida. Isso é assim, inquestionável, é sem dúvida. Você está coberta de razão, você está com toda a razão, tá? Sim, mas isso tudo é para dizer isso que eu acabei de dizer. Essa coisa que nós temos, que é natural, a gente achar a beleza jovem, né, bonita, é porque a gente tem em nossa alma, ou na nossa essência, ou sei lá onde, a ideia ou a verdade de que Deus é sempre jovem, como a gente falou agora, tu falou do Krishna, era sempre jovem, e que nós, quando chegarmos a um determinado patamar de evolução, um Deva ou para lá de Deva, a gente também vai permanecer sempre jovem. Por isso que a gente, tendo isso, a gente aprecia a beleza da juventude. Exatamente, corretíssimo, concordo plenamente, é isso mesmo. É uma intuição que a alma tem, né, de Deus. Então, naturalmente, essa intuição se manifesta nas nossas inter-relações. Como a alma é um princípio eternamente jovem, porque pelo fato de nós sermos emanações de Deus, e essa pessoa original é uma pessoa jovem, então nós somos jovens eternamente. Chama-se Nava Jovana, a qualidade da alma. Nava significa nova, ou jovem, ou sempre, né? Jovana, sempre jovem, eternamente jovem. Então a alma é eternamente jovem. Os corpos terapêuticos, que são os corpos que têm funcionalidades limitadas no espaço, como o caso dos corpos humanos, porque a constituição dele é carbono, contato com a água se dissolve. Então, com o tempo, ele perde a resistência de sustentabilidade e vai entrando em decadência. E isso nós chamamos de velhice. A alma não acompanha esse processo. A alma, quando está identificada com o corpo, ela envelhece junto com o corpo, pelo menos conceitualmente falando. Então ela pode ficar realmente rabugenta, melancólica, depressiva e tal, etc. Ela vai acompanhando a descida da decadência do corpo. As almas que são mais conscientes da própria existência e se identificam muito mais consigo mesmas enquanto almas do que com o corpo, elas não envelhecem com o corpo. O corpo elas permanecem na sua estabilidade de alma.
mas aquelas que são condicionadas ao corpo, estão muito ancoradas ao corpo, têm uma relação muito ligadas ao corpo, elas naturalmente sofrem sim o efeito psicológico da erosão do corpo. Muito embora isso possa ser recuperado depois, porque a alma é eternamente jovem, ela só fica iludida de que é o corpo, então ela vai descendo a ladeira junto com o corpo. Mas se vê que ela, mesmo estando, né, o corpo demonstrando uma decrepitude, em muitos casos, na maioria dos casos na verdade, a pessoa continua mantendo uma certa jovialidade. E a gente vê claramente a diferença que existe entre o corpo e a pessoa em si, né, que se mantém jovem, né? Então, esse é o fato, é porque nós somos emanações de Deus, e quando a gente fala Deus, automaticamente vem uma aura de poder, de grandiosidade, de uma coisa muito assim, super fantástica, então transfere para Deus a característica de uma velhice, digamos assim, de uma ancestralidade, da ideia de um ser ancião, porque é uma coisa meio que voltada ao poder. Então fica assim característico. É mais difícil para a gente pensar na pessoa enquanto um jovem quando a gente fala Deus. Mas se a gente substitui a terminologia Deus para Krishna, daí nós colocamos à parte a pressão conceitual de que se trata de uma pessoa grandiosa, uma pessoa mais velha, e podemos visualizar diretamente a pessoa Krishna, sem as considerações da formalidade do conceito que já está sobrecarregado da ideia Deus. Então se você coloca de ladinho um pouco a ideia Deus e foca na pessoa Krishna, você consegue visualizar com muito mais clareza essa pessoa. Nós estamos falando de Krishna, né? Nós utilizamos o termo Deus para facilitar assim, a relação de pesquisa, de investigação dessa pessoa. Mas quando essa pesquisa já foi feita e a parte básica já foi assimilada, então pode ser rejeitado ou pode ser colocado de lado esse conceito Deus e olhar simplesmente diretamente para Krishna. É como foguete, né? Você precisa daqueles combustores, aqueles motores enormes, cheios de combustíveis que queimam para empurrar a cápsula até lá em cima. Quando chegou na estratosfera, aquele peso todo é eliminado e vai só a cápsula para frente. Assim também é o conceito Deus. O conceito Deus é necessário só no início, para poder entender, racionalizar os porquês, o mal e tal. Depois que essa fase é elaborada, ela fica obsoleta. Pensar Krishna, ou pensar a pessoa Deus enquanto Deus, fica estranho. O conceito Deus tem que ser na fase à frente, deve ser eliminado, na verdade, da operação. Ele naturalmente é dissolvido porque ele fica incongruente. Quando você entende claramente a possibilidade de que essa pessoa é uma pessoa jovem, bonita, delicada, inteligente, educada, amorosa, divertida, bem-humorada, a ideia de que essa pessoa é Deus, ela acaba sendo, digamos assim, incompatível, né, de certa forma. Você vai sempre saber que se trata de Deus, mas ao mesmo tempo, assim, aquele inconsciente coletivo popular de que se trata de um ancião, de uma pessoa muito, fica incongruente com a observação direta da pessoa, tá? Então é isso mesmo, a pessoa é jovem e as qualidades dessa pessoa é de inteligência, de elegância, de beleza e tal, etc. Então nós somos assim também. E a prova disso é que o corpo vai e nós ficamos, felizmente, né? Ainda bem que nós somos assim. Mas até chegar a esse entendimento, realmente requer-se, né, um pouco de, digamos aí, de boa vontade, né, de paciência para poder ouvir, conversar. Nós gastamos tanto tempo, né, assistindo uma série, às vezes a gente passa a madrugada inteira, né, zerando uma série da Netflix, ou então do, sei lá, né, compramos lá vários filmes e passamos a noite toda assistindo e gastamos, sabe, 12, 10, às vezes tantas horas, mas nós ficamos entediados rapidamente quando temos que falar, né, dos assuntos acerca da pessoa suprema, porque isso nos entedia, justamente pelo fato de que nós temos a mente contaminada com assuntos que são de interesses relativos ao ego da personalidade que nós estamos vivendo. Isso chama-se condicionamento. Foi, acho que a pergunta que a Cita fez, né? O que significa almas condicionadas? Justamente o Teorema dos Sonhos tem justamente a função de dar essa resposta, porque o fato de ser almas condicionadas
elimina da operação o fato de ser almas implantadas no universo, né? O termo condicionada é a chave, na verdade, para explicar o teorema dos sonhos do ponto de vista do universo como uma simulação de realidade. Isso é a sua pergunta, na verdade, todo o processo do teorema dos sonhos é, na verdade, para responder a sua pergunta. Então, se você estiver muito séria na sua pergunta e se essa seriedade tiver combustível suficiente para suportar a verificação, então você vai ter que voltar outras vezes para continuar investigando, porque ela é uma pergunta que se responde compartimentalizadamente, é como um quebra-cabeças, a gente vai juntando as peças até o final para você ver o mosaico completo. Tá? Mas olha, para terminar, né, eu ficaria aqui a noite inteira, até de manhã, falando desse assunto e não ficaria vendo filmes. Que bom. Eu também. Eu não tenho saco. Eu vejo filme quando é um filme para estudo, para uma análise, alguma coisa, mas eu não tenho saco para ficar vendo filme. Não, então. Para ficar aqui debatendo, eu ficaria a noite toda. Eu até assim, gostaria de me desculpar, né, com você. Eu estou falando, quando eu falo vocês, né, eu não necessariamente estou me referindo a vocês que estão aqui comigo, né? Sim, a todos, é lógico que é a todos, mas eu estou falando de mim, sabe? Eu ficaria a noite inteira conversando sobre isso e não ficaria assistindo filme, uma série por assistir. Eu não gosto. Quando o filme tem reverbera, né, tem eco, né, ele ressoa com a nossa observação, o que nós estamos aprendendo, estudando, então ele também se torna parte da investigação de Deus, na verdade. Então ele acaba sendo atrativo. Mas, sim, os sábios certa vez se reuniram numa floresta e eles passaram 1000 anos conversando sobre os assuntos de Deus. 1000 anos. E os temas que foram tratados durante esses 1000 anos em que eles estiveram ali, conversando apenas sobre os assuntos da verdade absoluta, se transformaram num compêndio chamado Srimad Bhagavatam, que são 18 volumes, são acho que 18.000 versos, se eu não me engano, sumarizados, né? Assim, eles foram condensados, singularizados numa epopeia chamada Srimad Bhagavatam, que é a pós-graduação, na verdade, depois do estudo da Gita, ou do Srimad Bhagavad Gita, que é o livro, é o diálogo entre Arjuna e Krishna. Depois que assimila o conteúdo do Gita, vem a pós-graduação, que é o Srimad Bhagavatam. E foi o resultado da reunião de um grupo de sábios que se reuniram numa floresta chamada Naimisharanya, e eles passaram ali 10.000 anos em estado de hipnose, de auto-hipnose, discutindo os temas do Srimad Bhagavatam. E eles tinham um processo de pranayamas que eles se mantinham rejuvenescidos para isso. Eles tinham uma técnica de yoga em que eles se mantinham sempre com os seus corpos estáveis e eles se alimentavam de prana para fazer isso. E passaram 10.000 anos conversando sobre os assuntos acerca da verdade absoluta. Nós não temos essas capacidades de 10.000 anos, mas eu acho sim, sabia que a gente teria sim. Agora nós estamos aí já 1 hora e 30 minutos. No final de semana retrasado, eu comecei a conversar com um amigo meu, era 7 horas e 30 minutos, ele fez algumas perguntas, eu fiz um desafio para ele, e ele queria resposta, e eu falei, eu vou dar a resposta se você suportar 4 horas de conversa. Se você não suportar 4 horas de conversa falando sobre a verdade absoluta sem pegar no celular para ver as suas mensagens, nem começamos a conversar. Se você se comprometer comigo a desligar o seu celular e disponibilizar 4 horas para bate-papo, eu estou dentro. Ele aceitou o desafio, ficamos 6 horas conversando, tomando chimarrão, na beira da fogueira estava frio, passamos 6 horas conversando. Mas foram 6 horas simplesmente maravilhosas, assim, encantadoras, que nós começamos às 7 da manhã, viemos para a cidade, chegamos 1 hora, né, na cidade, assim, no carro, nós ficamos conversando sentados umas 5 horas, se movimentando, mas conversando só nas conjecturações do absoluto. E depois com o carro na viagem, quando chegou em casa, que eu então falei para ele, bom, agora que nós já conversamos, se você quiser, pode atender as suas chamadas, responder as suas mensagens. Opa, é mesmo, é verdade, ele tinha até transcendido
isso tudo e estava completamente absorto falando no Supremo. E eu até falei com ele, olha, nós passamos 6 horas conversando sobre o absoluto. Quando uma mente sente prazer em falar sobre o absoluto, isso significa que essa mente é saudável, né? É como, por exemplo, uma pessoa que é saudável, tem um estômago saudável, ela diante de uma mesa farta, ou um prato de pudim assim, com aquela calda maravilhosa de caramelo, pra quem gosta de pudim, que eu amo, né? Fica em estado assim de encantamento, né? De delícia, aquele perfume, os cheiros das comidas, assim, a pessoa fica, uau, não é assim? A pessoa tem que estar saudável com o estômago. Mas se ela tem infecção estomacal, ela, sabe, o cheiro das comidas enjoam, ela não consegue colocar na boca, ela assim, fica assim enjoada. Então, da mesma forma, a alma, quando está doente, os assuntos, os tópicos acerca da Suprema Personalidade de Deus não são atrativos. A pessoa dá uma olhadinha assim e fala, não me interessa, tenho outras coisas para fazer. Porque ela está com uma infecção de alma. Ela não tem interesse em Deus, ou ela não tem interesse na compreensão do absoluto. Ela se sente, faz por obrigação, por salvação talvez, para que a alma dela não seja jogada nos buracos infernais e tal. Então, para evitar esse drama, ela vai lá por obrigação para fazer o digamos assim, devocional dela e tal. Mas isso só revela que a alma está doente, na verdade, né? Quando a alma está saudável, ela sente prazer de ouvir falar sobre os tópicos acerca do absoluto, e ela também não consegue não ouvir acerca do absoluto. E as almas doentes, elas se deliciam com aquilo que já foi mastigado, né? As escrituras védicas chamam isso de mastigar o mastigado, ou comer o próprio vômito. Elas continuam nascendo e morrendo e se interessando pelos assuntos que vão levá-las à morte contínua. E isso é uma doença, o equivalente de uma esquizofrenia fundamental, que é a doença da alma, na verdade, né? Então a gente tem que se curar. E para se curar nós precisamos tomar um remédio. E o remédio é justamente ouvir os tópicos transcendentais acerca do absoluto e ter um coração predisposto a compreender o absoluto. Para finalizar agora sim, o Krishna disse o seguinte, no Bhagavad Gita para Arjuna. Ele comentou o seguinte, ele falou esse verso, Tesham satata yuktanam bhajantam priti purvakam dhadami bhujyogantam dhinamano payantite. O contexto da conversa é a seguinte, mas aí eu não consigo compreender o Supremo. Eu tenho a minha mente pequena, eu sou pequena, nós somos pequenas, nós não temos capacidade de compreender o Supremo. Então, você sabe como é que está a coisa? Está assim, está bem escassa. Nós não somos capazes de compreender o absoluto. O Arjuna mais ou menos disse isso para Krishna. Então, como que eu vou conjecturar sobre o absoluto se eu não tenho capacidade de compreender o absoluto? Tá certo? É uma afirmação relativamente ponderável. Não, Krishna respondeu dessa seguinte maneira para ele. Ó Arjuna, meu querido amigo, fica você sabendo que, para mim, isso não é um impedimento, tá? Por quê? Para aquelas pessoas que me buscam sinceramente, de todo o seu coração, e que se ocupam em tentar me conquistar, ou conquistar o meu coração através de atos amorosos, de serviços devocionais, cuja mente é purificada com o perfume da amizade por mim, eu dou a essas pessoas a inteligência pelo qual eles podem me compreender. Então, tudo bem que eles não tenham a capacidade, mas isso não é um problema para mim. Eu posso dar a capacidade para eles. Qual é o problema? Então, quando nós nos aproximamos de Krishna com uma atitude de amor e devoção, não é um impedimento a nossa limitação de inteligência. A nossa inteligência ficará suprema, porque nós precisaremos de uma inteligência suprema para compreender o Supremo. Então nós seremos potencializadas com inteligência suprema para entender o Supremo. E por incrível que pareça, parece que cabe sim na nossa cabeça. As coisas se encaixam muito claramente e fica relativamente simples compreender o Supremo quando ocorre a interferência dele, dando inteligência para a compreensão dele. Quando nós não temos essa
digamos, esse benefício, então realmente fica impossível de compreender o Supremo. Porém, com o benefício da amizade de Krishna, pronto, acaba o problema, entende? Então nós temos que nos tornarmos amigos de Krishna, ou seja, nós precisamos ser, a nossa existência precisa ser agradável para Krishna. A nossa existência deve ser um charme de encanto no coração de Krishna, ou seja, nós precisamos conquistar o coração de Krishna. Krishna é conquistável. Como ele é uma pessoa bem-humorada, simpática, amorosa, inteligente, compassiva e jovem, menos do que isso é difícil de conquistá-lo. É preciso ser isso e um pouco a mais, talvez. Então é preciso descobrir uma forma de conquistar Krishna. E a primeira forma é nos livrar das contaminações que são pensamentos ofensivos acerca de Krishna, ideias distorcidas acerca de Krishna. E resolver a questão do problema do mal tira um grande lixo da consciência, um grande peso da consciência na hora da abordagem de aproximação de Krishna, a ponto de que aquele ser que resolveu essa questão do mal sentir amor compassivo de Krishna, ter amor de compaixão por Krishna. E esse amor puro de compaixão que a alma sente por Krishna encanta o coração de Krishna. E quando o coração de Krishna se encanta, aí a sua capacidade de entender Krishna fica ilimitada, suprema, ilimitada. Porque você está unificada com o Supremo e a sua inteligência está ancorada no Supremo. Portanto, sabe, não há segredos possíveis que não possam ser entendidos. Alguns segredos você vai guardar, porque são muito confidenciais. Porém, não há segredos entre amigos. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Quinta-feira que vem, nós vamos, então, dar sequência nesse processo aqui, falando sobre almas, né? Já que nós estamos falando de Krishna, nós podemos perguntar diretamente para Krishna. Krishna, estamos aqui conjecturando e nos surgiu essa curiosidade na nossa mente. Nós queremos saber de você. O que é que aconteceu, afinal de contas? Você estava carente? Você simplesmente teve assim um lapso de inspiração? O que foi exatamente que aconteceu? Você pode dar uma explicação que seja ponderável para pessoas que estão tentando ser sinceras com você e querendo te compreender? Seria possível um diálogo aberto nesse sentido? Bom, a proposta foi feita. Agora vamos aguardar, né? Qual é o resultado? Tá bom? Então, quinta-feira a gente se vê novamente, tá? Namastê, Hare Krishna e até lá. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, you could become a great horseman and help free yourself and this world, though only if you in prayer become sweet lovers. It is a naive man who does not think we are engaged in a fierce battle. For I see and hear brave foot soldiers all around me going mad. Hare Krishna, and falling on the ground in excruciating pain. Krishna, Krishna, you could become a victorious horseman and carry your heart through this world like a life-giving sun. Though only if you and the Great Spirit become sweet lovers. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Rama Take us home, Benji. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare